Pessoal, boa tarde. Aqui é o engenheiro Newton Cubo, dando prosseguimento às aulas da Instrução Técnica número 11, que trata de saídas de emergência. Vamos em frente, tem bastante coisa para ver aqui. Primeiramente, eu agradeço as pessoas que assistiram os vídeos. Muito obrigado. Fico muito feliz em poder colaborar de alguma forma. Então vamos lá. Na última aula nós paramos aqui no slide 36. Deixa eu salvar aqui. Slide 36, então vamos lá. Tem muita coisa aqui para ver. Vamos para o slide 37, então, 37. Eu vou ler e o que for assim, um ponto importante, eu vou fazer algumas. Vou explicar melhor, tá? Vou abordar melhor. Então vamos lá. Nas edificações com altura acima de 36 metros, aqui, pessoal, olha, 36 metros, é bom que você tenha isso já em mente, aí decorado, tá? Porque numa eventual vistoria, você já fala direto, olha, precisa de 2 escadas, né? Porque está lá na IT 11. Nas edificações com altura acima de 36 metros, independente do item 5531, é obrigatória a quantidade mínima de 2 escadas, exceto para o grupo A2. O que é o grupo A2? É o residencial, tá? O residencial multifamiliar. O prédio de edifícios. Então o que acontece aqui? Vou fazer um exemplo bem genérico. Se você pegar uma situação assim, uma edificação, e medir lá do último piso ocupado, esse aqui é o último piso ocupado, aqui é a caixa d'água, o último piso ocupado. Então eu pego a altura daqui até o piso de descarga, que nesse exemplo é aqui, o piso térreo. Se a altura for superior a 36, vamos supor que aqui você encontrou 36,5. Então esse prédio vai precisar de 2 escadas, exceto o residencial. Então é isso. Outras edificações, escritórios, comércio, etc., vão requerer 2 escadas, que serão no mínimo escadas, devem ser escadas PF, escada prova de fumaça, ou com antecâmara, ou a escada PFE, que é a escada à prova de fumaça pressurizada, a PFP, na verdade. Então, seguindo aqui, pessoal, nas edificações da divisão A2, que é o residencial, com altura acima de 80 metros, dependendo do item 553, é obrigatória a quantidade mínima de 2 escadas. Então, se for residencial acima de 80 metros, é necessário 2 escadas para o A2, o residencial. As condições de saída de emergência em edificações com altura superior a 150 metros é difícil, mas existem. Devem ser analisados por comissão técnica. Então, excedeu 150 metros, comissão técnica. Direto, tá? É difícil, mas pode acontecer de você encontrar uma edificação assim. As escadas e rampas destinadas à circulação de pessoas provenientes dos subsolos. Então, quem vem do subsolo por uma escada ou rampa, das edificações, então, de todas as edificações, devem ser compartimentadas com o PCF P90. Então, qualquer uso de edificação, se ela possuir um subsolo, a escada e rampa devem ter uma PCS P90 para compartimentar o subsolo dos demais pisos, como está aqui, ó. Independente da área máxima de compartimentação. Então, isso é obrigatório, independente da área de compartimentação, aquela definida na tabela da IT9, subsolo tem que estar compartimentado do restante dos pavimentos, com uma PCF P90. Esse item aqui, na sequência, portas e saídas de emergência. As portas e saídas de emergência e aquelas das salas com capacidade acima de 100 pessoas, então isso aqui é bom você decorar também. Qualquer sala com população acima de 100 pessoas
Em comunicação com os acessos e descargas, deve abrir no sentido do trânsito. Figura 2. Então, que é vamos dar um exemplo. O sentido do trânsito é esse. Então, a porta tem que abrir também nesse sentido. Não pode abrir ao contrário do sentido de saída das pessoas. Tem uma figura, daqui a pouco nós vamos ver ela. As portas que dividem os corredores que compõem rotas de fuga devem abrir no sentido de fluxo de saída. Então, se houver uma porta no corredor, que está um corredor, e o sentido de saída foi esse, essa porta também tem que abrir no sentido de saída. Tá? Então, é isso aqui que quer dizer esse item. Não pode abrir ao contrário, sempre no sentido do fluxo de saída das pessoas. A largura das portas comuns ou corta-fogo utilizadas, então, comuns, portas de madeira ou corta-fogo, porta específica para compartimentação. Utilizadas nas rotas de saídas de emergência, devem ser dimensionadas como estabelecido no 5.4. Então, as portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de vão-luz. As portas que você encontra no mercado, aí, ó, folha de 80 centímetros, ela vale 1 unidade de passagem. Se for folha de 90 centímetros, também vai ser 1 unidade de passagem. A de 1 metro já vale 2. Ó. Quanto vale cada unidade de passagem, pessoal? Uma UP ela é igual a 0,55 metros ou 55 centímetros, tá? Okay? Então aqui se fala em UP. Pô, quando fala 2 UP, se refere a 2 vezes 0,55, que dá 1,10 m. Aqui, 1,5 metros em 2 folhas, valendo 3 unidades de passagem. 2 metros em 2 folhas, valendo 4 unidades de passagem. Tem que sempre olhar as notas, porque a dimensão maior que 1,20, se a porta tiver maior que 1,20, tem que ter obrigatoriamente 2 folhas. Se for maior que 2,20, precisa colocar uma coluna central, tá? Então é importante olhar essas notas. Aqui, para as ocupações do grupo D são locais de prestação de serviço, como por exemplo escritórios, bancos. E aqui ele fala especificamente, a IT fala especificamente call center, que é aquele local onde ficam várias pessoas, ficam ligando, que é as pessoas que ligam para você, querendo vender alguma coisa, ou fazendo alguma cobrança, e liga várias vezes no dia. Então é esse local mesmo. Call center. EF, o que é o F, pessoal? F são locais de concentração de público. Você pode decorar isso aqui pensando em F de festa. O que tem numa festa? Concentração de público. Aí existem as divisões F2, igreja, F3, F1, F11, que é boate, etc. Então, vamos lá, vou ler de novo. Para a ocupação do grupo D, especificamente para call center EF, então call center EF, D, também call center entra aqui no D, e F, como eu citei exemplos, com capacidade acima de 100 pessoas, é obrigatória a instalação de barra antipânico. Tá? Então está aqui os desenhos de barra antipânico. É uma fechadura, é uma barra, o nome já diz, que fica de ponta a ponta em toda a extensão aqui da porta. Quando a pessoa bate aqui em qualquer ponto da barra, ela vai pressionar a barra e a lingueta que fica aqui, travada no batente, ela vai ser puxada, ela vai sair da abertura e a porta abre, tá? Então é assim que funciona, bem simples mesmo. Esse é um mecanismo que vem para cá e tem uma mola, apertou, abriu a porta, fechou a porta, ele volta e trava. Bateu, então de qualquer jeito que a pessoa vier aqui, de costas, de frente, sei, fazendo canguru, ela bateu aqui, a porta abre. Nas portas de saída de emergência, conforme a NBR, tal. Nas salas das rotas de fuga, das portas de comunicação com as... Então, pessoal, eu vou ver de novo que fez confusão aqui. Então, para a agrupação do grupo D e F com capacidade acima de 100 pessoas, é obrigatória a instalação de barra antipânico. Joia. Nas portas de saída de emergência, conforme a NBR. Tá. Nas salas, das rotas de saída, das portas de comunicação com os acessos, as escadas e descarga. Então,
tudo isso aqui, esse pedacinho aqui, se refere à exigência de barras antipânico. No caso da edificação existente, conforme a IT 43, você deve consultar a IT 43. No caso da edificação existente, essa deverá atender às prescrições contidas na IT 43. O que é uma edificação existente? Uma edificação antiga, lá da década de 80, da década de 90, e é disciplinado pela IT 43. Então, seguindo, eu coloco aqui, só para saber que é o grupo F, eu peguei lá no decreto estadual, está aqui, grupo F, e aqui são as divisões do grupo F. Então, a definição do grupo F é local de reunião de público. Então, vou pegar um exemplo aqui, o F2, local religioso e velório, igrejas, velórios, mesquitas, templos, cemitérios. E outro aqui, que é o F11, boate, casas noturnas, danceterias, discotecas. Os mais antigos aí lembram das discotecas, né? É um termo mais... Quem tem aí seus 50 anos lembra da discoteca. O F6 entram clubes sociais, como salões de festa, os tais buffets, restaurante dançante, que a pessoa vai lá jantar, almoçar, se alimentar e depois ela dança um pouquinho. Clubes sociais, bingo, que ainda está proibido. Bingo, aqueles locais onde ficam jogando com cartelas e muitos idosos ficam ali fumando e bebendo, acabando com a saúde e perdendo dinheiro. É exatamente esse tipo de atividade que está escrito aqui no F6. Tiro ao alvo, pessoal. Stand de tiro. Tem poucos estantes de tiro, mas tem. O stand de tiro é incluído aqui no F6. A pessoa lá vai fazer tiro esportivo. Uma arma e tem um alvo, ela fica atirando ali. Normalmente desses lugares tem também venda de armamento, venda de recarga de munições, etc, etc. Mas é considerado ali tiro esportivo, tal do tiro ao alvo. Continuando com o item, somente para ocupações de divisão F2, o que é F2? É a igreja. Igrejas em geral, locais de culto, velório, etc. Somente para as ocupações de divisão F2 e tem que ser térreas, ou com ou sem mezaninos. Com área máxima construída de 1.500 metros, então tem que obedecer essas condições aqui para poder usar esse item. Pode ser dispensado. Então o que pode ser dispensado aqui, pessoal? Barra antipânico pode ser dispensado desde que atenda esses requisitos. A exigência anterior, barra antipânico, desde que haja compromisso do responsável pelo uso através de termo de responsabilidade das saídas de emergência. Desde que o responsável pelo uso ou proprietário entregue ao Corpo de Bombeiros um termo de compromisso de que as portas permanecerão abertas quando da realização dos eventos, dos cultos. Está aqui o termo de responsabilidade, isso aqui está lá no site do Corpo de Bombeiros. Mas assim, visando a concessão de auto-vistoria, as portas cerâmicas ficarem situadas, se estão suscetíveis de falta de fuga e permanece aberta durante a realização do evento. Então, é esse documento aqui assinado pelo proprietário ou responsável. Tudo bem? Então, esse é um caso aqui específico, se esse tipo de edificação, o F2, atender esses requisitos que estão nesse item. Então, vamos lá. Isso é uma pergunta que às vezes fazem por aí, né? Pô, eu preciso de barra antipânico? A resposta é sim, não. Se você atender aqui, pode ser dispensada a barra antipânico. Que eu acho que barra antipânico não é muito barata, mas enfim, né? 1, 2 barras antipânico não é... Em vista da segurança, não dá para falar, né? Se é caro ou barato. Esse item aqui, é verdade a utilização de peças plásticas, então não pode, em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, na porta dos seguintes locais. Então você não pode usar peça plástica nesses locais, ó, rotas de saída, entrada em unidades autônomas. O que são unidades autônomas? Entenda unidade autônoma, por exemplo, um apartamento de um prédio residencial, é uma unidade autônoma. Uma sala no escritório, uma unidade autônoma. Aqui, ó, sala com capacidade acima de 100 pessoas.
Esse item aqui, a colocação de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que seja possível a abertura do lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando as maçanetas. Isso aqui também é uma pergunta que fazem. Existem edificações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu conheço, consulado do Japão. Quando você vai lá, consulado, eles te dão um cartão para você acessar só um andar que você vai solicitar um serviço. Se você, naquele andar, entrar na escada, você não vai conseguir abrir a porta para voltar e nem abrir a porta dos demais andares. Tá? Ela fica travada por questões de segurança. Se a pessoa está dentro do ambiente, ela consegue entrar na escada. Mas se ela está dentro da escada, o único caminho que ela pode fazer é ir para o térreo, tá? E sair da edificação. É isso que esse item quer dizer. E aqui, ó, continuando com relativo ao item anterior, é responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso, o inquilino que aluga o imóvel, deixar à disposição no local acessível, como por exemplo a portaria, chave das portas citadas no item anterior, com o objetivo de garantir acesso das equipes de salvamento. Então eu nunca vi ninguém fazer isso, né, nas edificações que eu visitei no passado. Mas é responsabilidade aqui, ó. Se der algum problema, tá aqui o item que pode responsabilizar o proprietário ou o responsável pelo uso de não ter deixado uma chave para garantir o acesso. Acesso de quem? Equipes de salvamento, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, são equipes de salvamento. Quando não houver dispositivo de travamento, tranca ou fechadura na porta de saída de emergência, não haverá necessidade de dispositivo antipânico. Aqui, beleza, joia, pessoal. Se não tiver fechadura, a porta não fica travada. Você bateu ali, ela abre, tá? Não tem, é só uma porta ali para manter ali um certo controle. Então, se ela não tiver nenhum dispositivo, não tem fechadura, não tem nenhuma tranca, ó, não tem nada ali que possa travar ela, não precisa pôr barra antipânico, conforme esse item aqui. E eu já vi isso em salões de festa que tem aquela porta lá que parece porta de faroeste, sabe? Duas folhas e ela abre em ambos os sentidos. Não há necessidade de barra antipânico aqui. Esse item aqui. Ver se está certo aqui. Se houver portas nos corredores, essas devem abrir no sentido da rota de fuga. Então fica esperto quando tem corredor. E se a pessoa, para sair da edificação, ela vem por aqui, aí no meio do corredor tem uma porta, aí ela usa essa porta para chegar lá na escada, os desenhos bem feios aqui. Essa porta tem que abrir nesse sentido, no sentido de saída dos ocupantes. Também outra pergunta que vira e mexe fazem é as portas de correr. Esse item fala sobre ela. Ó, portas de correr podem ser admitidas, então podem, nas saídas de emergência de edificações com capacidade total acima de 100 pessoas. Ok? Se não tiver 100 pessoas, você pode colocar ela. É o que se entende aqui. E acima de 100 pessoas não poderia. Mas elas podem ser admitidas se atenderam alguns critérios. Exceto para edificações do grupo F11. O que é o F11, pessoal? A tal discoteca, danceteria, boate. Vamos levar da Boate Kiss, aquela tragédia da Boate Kiss. Então, são lugares que as pessoas estão ali bebendo, enfim. Os níveis de consciência estão um pouco mais baixos. A capacidade de tomar algumas decisões ela fica mais lenta. Então, esses locais têm um incremento de risco. Desde que permaneça aberto nas seguintes situações. Então, você pode usar a porta de correr. Se for acionado o sistema de alarme ou detecção, a porta tem que permanecer na posição aberta. Se ela está fechada, se alguém ligar o alarme, ela se abre e fica nessa posição aberta.
posição de segurança dessa porta é aberta, tá? Falta de energia ou pane ou defeito no sistema. Acabou a energia, também ela tem que abrir e permanecer aberta. Tá? Aqui tem alguns exemplos de portas de correio. Simplesmente ela não tem dobradiça, ela tem aqui uma rodana aqui em cima e você puxa ela para cá para fechar ou o contrário para abrir. Então tem vários tipos de portas, né? Vidro, porta de madeira. Tem porta corta-fogo também de correr. Então, seguindo aqui, vamos lá. Esse item, portas e portões utilizados exclusivamente para segurança patrimonial, podem ser admitidos nas saídas de emergência. Também é outra pergunta. Em edificações com lotação superior a 100 pessoas, desde que atendam os seguintes requisitos. Pessoal, o que é essa porta patrimonial? Acontece o seguinte, já vi isso. Vou tentar fazer um exemplo aqui. Está aqui a entrada da igreja. Aí, na entrada da igreja, tem uma porta aqui de levantar. Essa porta de levantar aqui pode ser considerado uma porta exclusivamente para segurança patrimonial, tá? Que é, terminou o culto, fecha-se a porta e tranca aqui. Pode acontecer o seguinte, você tem aqui o térreo, né? Aí aqui está a porta de levantar. Vou tentar escrever o melhor que eu puder aqui, que eu estou usando o mouse. Porta de levantar está aqui. Quando a pessoa entra aqui, ela encontra, às vezes, uma coisa assim, ó. Aqui dentro tem uma antecâmara. A pessoa entra aqui, ó. Fica por aqui, às vezes. E para acessar o templo, local de oração, ela precisa passar por essa porta. Tá? Aí, essa porta aqui, né, continuando a leitura do item, ó, a porta de segurança patrimonial deve ser aberta durante o funcionamento do estabelecimento, mediante a apresentação do termo de responsabilidade que eu mostrei lá atrás, tudo bem? Agora, as portas internas, localizadas nas rotas de saída e nas saídas emergentes, devem abrir no sentido de fuga e possuir barras antipânicos, ressalvados lá o caso da igreja térrea com o semizanino. Esse caso aqui, quando tem essa porta interna, então o sentido de saída é para cá. Então, essa porta aqui, ela tem que abrir assim. E ter aqui barra antipânico. Essa porta de levantar é considerada uma porta de segurança patrimonial. E durante a realização do culto, ela tem que estar aberta e é necessário apresentar o termo de compromisso de porta aberta, que eu mostrei lá atrás. Está lá na IT. Okay, então é isso aqui, bem simplificado. Agora, entrando no caso das rampas, a obrigatoriedade é o 5.6. Vou parar aqui, para não ficar muito longo, e volto na próxima aula para falar de rampas. Tá? Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, podem deixar nos comentários. Se você puder dar um like aí, eu agradeço.